João capítulo 3. E havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Bom, aqui nós vemos esse homem, né, para você anotar aí no seu caderno, de nome Nicodemos. Nicodemos é um nome grego e significa vitória do povo. Bom, ele era um judeu muito famoso e por ser muito rico e ajudador dos peregrinos, ele era também dono de muitas hospedagens. Há muitos que pregam e que falam que ele estava com medo, por isso que ele foi procurar Jesus à noite, mas está totalmente errado. Nicodemos ele não estava com medo nem com vergonha, ou seja, quando ele procura Jesus era época de Páscoa, época de muito trabalho, né? Imagine você ser dono de muitas hospedarias, né? Não de só uma, mas de muitas hospedarias e numa época de festa na sua cidade. O trabalho é triplicado. Então, era o que estava acontecendo com Nicodemos. Ele não estava com medo e nem com vergonha, como muito sugere. Ele estava, era assim, com muito trabalho. Aquele era o único momento, né? Aquela hora, então, era o único momento, a única hora que Nicodemos tinha um tempinho para poder discutir teologia. Então, foi o momento em que ele foi lá procurar a Jesus. Mas não por medo ou por vergonha, mas sim pela questão daquele momento ser o tempo exato que ele poderia estar ali disposto para ouvir sem que ninguém os interrompesse. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Bom, aqui algo interessante para você anotar aí no seu caderno essas palavras, né, nascer de novo, significa mudança de natureza, né? Então, para você anotar aí, nascer de novo é igual mudança de natureza. Bom, Jesus estava dizendo, não é doutrina, porque doutrina, Nicodemos, você conhece, mas é preciso atuar aqui, mas com as ferramentas de lá, ou seja, atuar aqui na terra, mas com as ferramentas do céu. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, aqui nós vamos ver agora, né, a diferença, né, ou vamos dizer assim, a lei versus a graça. Bom, a lei versus a graça, vamos assim dizer, nele habita a plenitude da divindade. E quem não o conhece? Quem não o conhece o leva para a cruz. Quem não o conhece só o serve como moeda de troca. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas usando Jesus somente como moeda de troca, porque tudo é graça, mas a nossa existência, ela depende da graça. E tudo é graça. Qualquer mérito que nós venhamos a ter é dado pela graça. E eu quero ler aqui com você agora João, capítulo 1 e o versículo 17, que diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, né? Então eu quero que você anote, né, se você quiser anotar aí no seu caderno, para que serve a lei? Primeiro, para refletir o caráter de Deus. Segundo,
a lei define o que é pecado. Isso está em Romanos, capítulo 5, versículo 13, e também Romanos 7 e 7. A lei mostra aquilo que eu sou, né? Esse é o número 2. E o número 3 mostra a nossa realidade, ou seja, a lei não tem papel de me levar a Deus, né? E eu quero aqui colocar um áudio para definir melhor essa parte de que a lei não tem papel de me levar a Deus. Vamos trazer as pessoas, não vamos falar da verdade, vamos falar de maquiar, vamos falar da verdade. A lei mostra o nosso estado. Todo mundo sabe que essa imagem aí representa os 10 mandamentos, né? As tábuas da lei. Os mandamentos de Deus não se resumem aos 10, há vários outros, mas refletem muito bem. O número 1 diz: não terás outros deuses diante de mim. Muitos que nasceram em berço evangélico, graças a Deus, nunca tive. Vai ser dinheiro, como é que é? Como é que você trata o dinheiro? Ah, eu não tenho dinheiro. Os que amam e não têm. A palavra fala. Os que querem ficar ricos. Não precisa ser rico para amar dinheiro. Amar dinheiro, Deus não pode servir a Deus e a mamão. Riquezas, dinheiro. Quantos de nós já não caímos nisso? O número 6. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Estou livre desse. Mas Jesus vem, o Jesus da graça, ele vem, ele diz, a lei dizia isso, mas eu digo, se você disser para o seu irmão, seu inútil, é como se você fosse um assassino. Raca, inútil. Então, eu pelo menos só transgredi esses dois aqui. O número 7, adultério. Nunca adulterei fisicamente. Mas Jesus, se você olhar com uma intenção impura, você cometeu adultério. O número 8, não precisa falar, sabe qual é o número 8? Não dá falso testemunho. O que é isso? Mentira. Alguém aqui se habilita a dizer que nunca fez isso? Então eu falei de 4 mandamentos dos 10. Não é o nosso propósito aqui? Mas e o quarto? O quarto é, lembra do dia do sábado. Isso aí não é para nós? Não é nosso propósito tratar sobre isso? Existe um movimento hoje querendo trazer judaizantes por meio da graça de Deus, né? E a palavra fala, e nós vimos isso em Gálatas, que ninguém vos julgue pelos dias de festa e dias de sábado, nós não temos nada a ver com isso mais. Mas alguém escreveu para mim falando sobre isso, sobre a importância da guarda do sábado para os cristãos, que é uma lei para nós. Devemos guardar o sábado. E aí eu escrevi para ela e eu fiz essa seguinte pergunta. Quando você estiver diante de Cristo, um dia, todos nós estaremos, e ele lhe perguntar, por que eu deveria deixar você passar a eternidade comigo? Para essa mulher que estava dizendo que nós temos que guardar o sábado. E Jesus, se ele estivesse diante de Jesus, o que você vai dizer para ela? Para Jesus, moça. E ela respondeu. Respondendo a pergunta que você fez para minha irmã, eu vou dizer assim, fui sincera de coração e guardei todos os seus mandamentos. Guardou todos os seus mandamentos. Nós temos aqui 4 que nós aqui não guardamos. E ela disse que guardou todos. Ela sabe do sábado, não sabe o que é evangelho. É sério ou não? Eu citei para ela alguns textos. Minha querida, leia Romanos. Pare de ouvir o seu líder, leia Romanos. Fala assim, Deus fala comigo, vai ler Romanos. Ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. Porque pela lei vem o pleno conhecimento de que nós somos pecadores. Esse é o papel da lei. Isso é base. Romanos capítulo 3, verso 23. Para alguém que diz que guardou todos os seus mandamentos, a palavra diz, todos pecaram. Todos, absolutamente todos pecaram. E com isso estão separados de Deus. Se morrerem nesse estado, vão para o inferno. Impopular. E daí? Tiago capítulo 2, 10. Esse texto é sensacional. Tiago capítulo 2, 10. Ó, naqueles lá, alguém, talvez você tenha, naquele lá, Marco, um deles eu nunca pequei. Tiago 2, para você que às vezes tenta se justificar como eu já tentei. Porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Se você tropeçou em um ponto, é culpado dos outros 10. Para Deus ou é tudo ou é nada. Bom, ou seja, nós vimos aí, né, que a lei não salva ninguém. Você talvez está me ouvindo, quer guardar a lei? Ei, saiba, né, que então você tem que guardar todas as leis e em todo o tempo. Não é só uma parte da lei e em algum tempo, mas tem que ser toda a lei em todo o tempo. Quando eu priorizo a lei, eu estou então rejeitando a graça de Cristo. Bom, número 5, a lei nos leva a Cristo. Só Ele consegue. Né? Isso está em João 1,17. Práticas não podem, leis não podem,
mas ele pode, Jesus pode, o único que cumpriu toda a lei. Você também quiser conferir, está lá também em Gálatas 3:24, também tem algo mais assim. E em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, também tem algo aí para você estar conferindo. Para que pela fé fôssemos justificados. Quem? Paulo está falando daqueles que creram. Ele está dizendo, nos serviu, nos conduziu, fôssemos justificados. É para aqueles que recebem a Cristo. O que é esse aio? É tutor. Era alguém que conduzia uma criança que não sabe o caminho e precisava de um tutor que ensinava. Os pais não estavam presentes e pegava aquele tutor e cuidava e guiava aquela criança pelo caminho que ela deveria andar. A lei tem esse propósito. E como é que ela faz isso? Ela está dizendo, a lei de Deus está dizendo, Marcos, você consegue ver que você não consegue obedecer nada. Que você não tem condição de obedecer. E que se você continuar nesse estado desobediente e pecador, você está condenado justamente e eternamente. E pelo Espírito Santo eu posso dizer, é verdade. E agora? Agora, essa lei mostra e aponta para aquele que lá na cruz cumpriu plenamente. E ele fez isso por você, de graça e por amor. Ele cumpriu toda a lei no seu lugar. E quando Deus Pai olha para você, ele vê entre Deus Pai e você, ao Filho dele que cumpriu plenamente. Bom, e nós vemos também, Paulo continua falando também, né? Meu filho, se você me ama, obedeça os meus mandamentos. Anda comigo, eu te faço perfeito. Eu capacito você. Que mandamento do Senhor? Meu filho, não minta mais. Deixa a mentira, fala a verdade um com o outro. Não roube, trabalhe. Não adultere, não cobice. Contente-se com o que você tem. Não saia da sua boca nenhuma palavra torta. Eu habito em você, eu nunca falei nenhuma palavra torta. Ame, perdoe. Ame o seu inimigo. Perdoe o seu irmão. Cristo vive em mim e ele me capacita a viver para a glória dele. Jesus não veio anular a lei, ele veio cumprir, ele falou. E ele em nós nos capacita a andar segundo o caráter dele descrito em sua lei. O maravilhoso é saber que ainda que eu tropece, ele não me deixa de amar e eu não perco o que ele fez por mim. E é por isso que eu quero amá-lo praticamente, obedecendo os seus mandamentos. Bom, e aí está então, né, a diferença, né, entre a lei e a graça. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Bom, queremos encerrar mais este capítulo desejando que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua saúde, o seu ministério, em nome de Jesus.